Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 25 de abril de 2024 e este é nosso episódio número 1089. Hoje vamos atualizar nossos números da Natura. Natura, empresa de cosméticos, começa como uma empresa de marketing direto. Depois de muitos anos, ela abre lojas, vira uma mescla dessas duas coisas. Aí, recentemente, compra até a Body Shop, cresceu muito, né? Natura, levantou bastante capital. Nunca fui ou fomos, né? Considerada a parceria de investimentos que eu conduzo desde 2017, nunca fomos investidores na Natura. Tentar entender o porquê. Baseado apenas nesses números, né? Que é uma visão esquemática, né? De qualquer empresa, mas às vezes o próprio esquema já nos diz o suficiente, né? Olha, ao final de 2022, a Natura tinha uma dívida sobre patrimônio de 0,61. Portanto, não muito acima do limite desejado, que seria de 0,5. Então, olha, é uma história bem interessante. Ela passa alguns anos aqui, só vai até 2016, tá? Na minha coleção de dados aqui. Fica tipo quase 6 aqui, 3. Então, assim, muito acima do desejado, muito fora do aceitável, né? Aí, de repente, vai a 0,5. Então, vamos ver aqui. Quando a Natura adquiriu a Body Shop, que é o evento grande que eu me lembro, tá? Natura adquiriu. Por que eu estou perguntando como se fosse uma linguagem natural? Mas enfim, vamos ver se funciona. Na verdade, 2017 aqui. Então, na verdade, tem mais a ver com essa subida aqui. Enfim, não sei, tá? Contabilmente, o que foi então. Aí, mesma coisa para o passivo sobre patrimônio, né? Ele era enorme, né? Então, portanto, muito perigoso. E aí, de repente, ele cai muito, né? De 2019 para 2020. Perdão. E ao final do ano de 2022 está lá 1,45. Esses números aqui não mostram perigo, algo muito grave, tá? Ao mesmo tempo, existem outras empresas com esses números mais tranquilos, né? E isso importa muito, porque a gente não precisa ter muitas empresas na nossa carteira. 3, uma, né, concebivelmente, mais do que basta. Pergunta para o Bill Gates, que passou tantos anos com uma só, chamada Microsoft. Bom, receita é o que precisa ser olhado aqui é o crescimento expressivo da receita, mesmo considerando a inflação, né? Então, se a Natura está buscando um crescimento, o mínimo que nós queremos é que cresça a receita. E de fato está acontecendo. Não fica muito longe de triplicar entre 2016 e 2022, né? Então, em 7 anos aí. A história do lucro é diferente, né? Ela tem até apresenta lucros, né? Ainda que 2022 e 2020 não tenha apresentado. Então, olha, ela tem um patrimônio aqui de 22 bilhões e um lucro médio, uma conta que não faz muito sentido, porque você está botando o lucro do ano passado, né? Sobre um patrimônio, quer dizer, perdão, um lucro médio de 10 anos sobre um patrimônio do ano passado, né? Então, não é uma conta que faça muito sentido, mas menos ainda faria a conta do lucro do ano passado com o patrimônio do ano passado, né? Porque o lucro oscila muito, tá? Mas de toda forma, são 500 milhões, vamos colocar aqui, sobre um patrimônio de 22 milhões. Então é 5%? Nossa, não. 2,3. Então, retorno meio baixo. Então aí que vai, entendeu? É mais por isso, por causa do retorno. E depois, olhando aqui por causa do preço da Natura comparado nos resultados demonstrados aqui. Então, o preço dela nessa última vez que eu notei equivaleria a 40 anos do lucro ou 163 anos do fluxo de caixa livre. Não rola, né? Você vai comprar alguma coisa e esperar 163 anos, seu bisneto já está velho. Não chega a tanto. Né?
Obviamente, né, que pessoas que se dedicaram à Natura podem chegar à conclusão que o futuro da Natura é muito melhor, vai ser muito melhor do que esse passado recente. Que há motivos para acreditar que esse preço justifica comprar a Natura. Total. Só que não é o meu caso. Tá? Eu não aprofundei na Natura. Então vamos aprofundar um pouco agora. Muito pouco, tá? Então vamos pegar os números de 2023, né? Então, patrimônio líquido, olha, 23 bilhões 120 milhões. Passivo, 10 bilhões 413. Aqui, circulante, mais 9 bilhões 213 não circulantes. Então, o passivo parece cair brutalmente. Quando cai muito assim, a vontade que eu tenho, caso eu já não tenha visto, é de comparar com o ano passado. Ó, então, era 13 e foi para 10 circulante. E era de fato 19 bilhões e foi para 9. Então realmente caiu muito, né? Tá. Que pedaços, né, do passivo não circulante especialmente caíram? Bom, definitivamente empréstimos e financiamentos. Ó. Foi de 13 bilhões para 6. Então cai por mais da metade. Ainda tinha um passivo de arrendamento aqui que cai um bocado também. O que é isso? Não faço ideia. Vamos anotar então, perdão, as dívidas. Então vamos pegar aqui empréstimos e financiamentos, 164 milhões. Eu fiz aqui, cacete. De curto prazo, mais 5 bilhões 948 de longo prazo. Então a dívida, olha, cai e vai ficar num patamar inferior até 2016, se considerar a inflação, tá? Vamos ver as relações dívida-patrimônio. Ela fica linda, né? Vista isoladamente, com certeza. 0,26, ou seja, um número maravilhoso e o melhor número disparado desde 2016. Antes disso, eu não tenho os números. Passivo sobre patrimônio também abaixo de 1, então assim, estamos vendo números muito lindos. Como eles foram alcançados? Não sei. Né? Isso é muito importante saber. Liquidez corrente, 15 bilhões 987. Então, o que se vê aqui é que essa melhoria nos fundamentos de longo prazo não afetaram de modo expressivo o ativo de curto prazo. Tá? Pode muito acontecer. A pessoa vai lá e dá uma enxugada no balanço, mas gasta o dinheiro de maior disponibilidade. Nem foi o caso aqui. Então a gente vai dividir o ativo circulante pelo passivo circulante, 10 bilhões 413. Desculpa, eu fiz alguma conta errada ali. 15.987 divididos por 10, não, 1,53. Que representa duas coisas. 1,54, né? Primeiro, é a melhor liquidez corrente desde 2016. Segundo, a primeira, acima do mínimo que nós procuramos obedecer para um investidor empreendedorístico, ou seja, disposto a correr um pouquinho mais de risco em determinada sociedade. Que o mínimo é 1,5. Show de bola. Receita, 26 bilhões 737. Então, o que salta aos olhos aqui... Bom, deixa eu entender isso aqui. Uma coisa que salta aos olhos é que 2022 o número é diferente, 29.224. Porém, o número de 2021 é esse mesmo, 40 bilhões 165. Aí está certinho aqui. Desculpa, tô com uma tosse chata. Ajustei pela inflação a receita. Sim, salta aos olhos. Vamos ver aqui se a Natura vendeu a Body Shop. Eu não lembro. Vende Body Shop. Vendeu. Eu achava.
Como é que foi isso? 16 de novembro. Fim de 2023. Então não tem muito sentido acreditar que essa queda na receita aqui, que também não foi tão gigante entre 2022 e 2023, se dê muito pela Body Shop. Até pode ser. Agora, a maior queda mesmo foi de 2021 para 2022. Não é o momento de eu tentar entender o motivo. Lucro, 2 bilhões e 975. Então ela volta com até galhardia ao lucro. E o tão importante fluxo de caixa livre, que nessa maneira que eu faço, pelo menos inicialmente, é a simples soma do caixa operacional, nesse caso foi negativo, 2 bilhões e 348. A soma com o capital de investimento. Então aqui é interessante que o fluxo de caixa de investimento é bastante positivo, 9 bilhões e 954. 9 bilhões e 954 menos 2 bilhões e 348. 7 bilhões e 606. Então, é muito disparado o melhor fluxo de caixa desde aqui no caso de 2012. Tá? Vou atualizar a formulazinha que computa as médias para que médias de lucros e fluxo de caixa para que elas contemplem 2023 agora. E de fato assim as médias sobem muito, tá? Do fluxo de caixa sobe muito, com certeza. Tá bom, então nós temos uma empresa aqui. Tem um balanço aparentemente tranquilo. Uma receita que caiu, então é uma questão. Lucro não, nem é um lucro crescente, tá? É até difícil dizer, talvez um lucro que não que esteja decrescendo aqui ao longo de diversos anos. E um fluxo de caixa muito errático, né? Não tem nada de errado necessariamente com isso, mas assim, dificulta a análise, né? E muita gente, até as pessoas mais cautelosas, né? Provavelmente as mais competentes na média, ficam com o pé atrás, porque caramba, vou acreditar no que aqui, né? Finalmente vamos olhar o preço da Natura, né? Market Cap, Yahoo Finance. E aqui está dando 22 bilhões, perdão, 748 milhões de captação de mercado. 22 bilhões 748? Cara, não importa. 22 bilhões e plá, tá bom. O que eu vou fazer agora é persistir esses números aqui. 66,79, ou seja, para futura consulta, 40,45, 28,46 e aqui 30,03. Então, assim, a coisa mais linda que eu acho no mundo dos investimentos é entender que o investimento é antropométrico. Ele é na medida do ser humano, ou seja, você tem que exigir retorno no tempo da sua vida, pelo amor de Deus. Né? Ninguém quer aqui lucrar muito amanhã, mas, cara, enquanto estiver vivo é o mínimo, né? E aí você vê aqui, pagando, né? Se você está o preço sobre lucro aqui de 40,45, grosso modo quer dizer que se a Natura continuar como ela tem sido, né, na média, né, não em tendência se for de crescimento, tendência é essa que não se vê aqui, que você vai precisar de esperar 40 anos para reaver seu investimento. Se for isso face ao fluxo de caixa, é um pouco melhor, 30 anos. Cara, eu tenho 46 anos. Se eu esperar 40 anos, eu vou estar com 106 anos. Tarde demais, né? Então, é por isso que eu não aprofundo na Natura, tá?
que pode ser uma empresa boa, cujo futuro pode vir a ser muito superior ao que tem sido. Porém, aonde eu vou colocar meu tempo, né? Eu que sigo tendo outro trabalho, eu sou engenheiro de software, não tenho tempo integral para isso, ainda que eu deseje e pretenda me dedicar integralmente aos investimentos. Eu vou olhar para outra, tá? Porque às vezes tem uma coisa mais fácil, sacou? Então eu mantenho meu movimento lateral. Ou seja, conferimos, pegamos aqui os números da Natura para 2023, mas eu vou seguir olhando outras empresas, tá? Não vou aprofundar na Natura, não. Um grande abraço, então, e até os próximos. Tchau, tchau.